Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós aqui reunidos em nome dele para fazer esse estudo, compreender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, trazer Jesus para perto de nós. Na verdade, a gente precisa fazer este exercício de buscar o Cristo da forma que nos for possível fazer, empreendendo esforços para que a gente supere as nossas más inclinações, a nossa ociosidade, dificuldade que a gente tem de empreender comportamentos melhores na nossa própria vida. Mas o Mestre Jesus, ele precisa estar ao nosso lado. E Jesus quer estar ao nosso lado. A gente que precisa dar esta oportunidade para ouvir e sentir o Cristo nas nossas dificuldades, na gratidão que a gente tem que demonstrar pela providência divina, aquilo que Deus reserva para todos nós a nível de progresso, de melhoria espiritual, e o quanto que Jesus é colaborador desse processo conosco, o quanto o Mestre nos ampara, nos auxilia nessa nossa conquista. A gente sabe que o progresso, ele é inevitável e ele caminha às vezes em passos lentos por nossa própria desatenção com as leis imortais. E é claro que a gente acaba por colher o ônus dessa estrutura toda na qual a gente se movimenta, na qual a gente se compraz. E a mensagem do cristianismo é sempre uma mensagem de renovação, é sempre um convite à transformação espiritual. E a gente precisa, sabe, meus irmãos, de um modo ou de outro, encontrar esse ponto de verticalização com Jesus. Enquanto a gente tramitar pela vida material, sem elevar nossos pensamentos e sentimentos ao Cristo, nós ficaremos muito perdidos, muito desorientados. O equilíbrio que a gente necessita, que a gente precisa, ele vem do Mestre. Então a gente já sabe a necessidade que temos de empreender esses esforços e que são muito íntimos mesmo, porque cada qual de nós, na estrutura que ele assinala o mundo íntimo, é que sabe dos seus limites, das suas possibilidades, dos passos que consegue dar, daquilo que consegue entender. Mas a espiritualidade superior, ela jamais nos desampara. Então nós estamos sempre ao contato dos amigos espirituais, diligentes, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que concorrem em nosso benefício para nos ajudar ao progresso que é inevitável. Hoje, Joana pega a lição de número 12 do livro Tesouros Libertadores, e nessa lição ela vai falar sobre comportamento perversos. Olha, é muito perspicaz um tema desse tratado num livro Tesouros Libertadores, porque ela, durante a obra toda, ela vai aproveitar dos assuntos em pauta para nos convidar à nossa libertação espiritual.
E ela chama isso então de tesouros, porque ela fala de Jesus, ela fala com base na doutrina espírita, dos preceitos cristãos, né, do comportamento virtuoso que nós devemos buscar. Ela vai falar sobre a imortalidade, sobre a lei de causa e efeito. Então, ao mesmo tempo que ela aborda os temas, ela nos convida a refletir mais uma vez sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e sobre as leis imortais, as leis de Deus. Ora, o trabalho de conscientização de todos nós, ele é incansável, porque o nosso pensamento, ele está o tempo todo em processo de transformação, de mudança, de reflexão. Então a espiritualidade, ela vai estar a todo instante jogando a semente para que, na esperança, vamos dizer assim, de que em um dado momento, nós que já temos condições de compreender e de entender estas informações, nos sintamos tocados e a partir daí modificar nosso comportamento, repensar nossas ações e nos libertar dos erros que nós mesmo criamos, né? Dos erros que nós realizamos no passado, das más escolhas que fizemos, vamos dizer assim, dos equívocos que tomamos, das decisões impensadas, abruptas, imponderáveis, né? Então a gente precisa resgatar dentro de nós valores que estão latentes e que fazem a nossa estrutura de espíritos imortais com rumo à perfeição. Então a Joana de tempos em tempos vai tocar em certos pontos e nessa página ela fala sobre comportamentos perversos. Ora, a gente olha, é muito comum a gente ouvir falar que em pleno século XXI a violência está em alto tom. A gente às vezes vê um noticiário na TV ou pela internet, ou sabemos de notícias da própria cidade, do bairro, né, de pessoas próximas. E a gente às vezes fica chocado com certas coisas que a gente vê que o ser humano é capaz de fazer. Do quão vil, do quão violento, do quão, vamos dizer assim, primitivo estão os sentimentos e o comportamento da humanidade. Então a Joana vem falar desse assunto porque ao mesmo tempo que a gente coloca do quanto isso nos deixa estarrecidos, né? Do quanto isso nos assusta, ao mesmo tempo que ela traz isso, ela descreve um cenário que é um cenário realmente de dificuldades, mas de inegável avanço do ponto de vista da tecnologia, da inteligência, da racionalidade e também progressos morais. Então a humanidade ela está assinalada por esses avanços. Então por que existe ainda comportamentos tão assustadores entre nós humanos? Por que ainda muitos irmãos nossos se permitem fazer coisas
de, de baixo teor moral, de um nível aterrorizante de violência, de falta de humanidade, de falta de afeto, de respeito, de solidariedade. Então a gente vive num mundo materialista, a gente vive num mundo preconceituoso, a gente vive um período de utopias. Os interesses eles são muito pueris, distanciados dos valores morais e imortais. Então a gente se pega ainda se debatendo, discutindo, perdendo o senso do equilíbrio por pequeninas coisas que envolvem o mundo material e que não deveriam ter para a gente tanto valor como tem. Então a gente tem visto nas nossas mídias sociais a indiferença com o sofrimento do outro, a falta de colaboração, a dificuldade de assentar os sentimentos no bem. Então obram sempre na dúvida, no descaso, na indiferença. A gente pega um fato corriqueiro de alguém que num momento de desequilíbrio às vezes expõe a sua vida íntima nas mídias sociais, fala ali da sua dor física, fala da sua dor emocional, fala da sua dor afetiva. E à medida que a gente vai lendo os comentários, é tão ruim, né? As citações, as colocações, é de tão grande violência quanto aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado ou desabafo empreendido. Então a gente percebe que hoje está tudo muito estampado nos olhos da humanidade toda, né? Há coisas muito veladas ainda, mas os meios de comunicação, a internet trouxe um compartilhamento de coisas que é de se assustar, né? Quando você não tem a compreensão dos desígnios de Deus dentro desse processo todo, porque a gente precisa primeiramente entender que tudo segue uma harmonia, mesmo que a gente não a perceba. E isso que às vezes torna o nosso olhar um olhar de dúvida, de achar que a humanidade, ao invés de estar progredindo, está retrocedendo, que os atos de violência do passado estão retornando, estão voltando. Então Joana vai tratar desse tema nessa página. E ela começa a colocar aqui que existe nas mídias um serviço de interesse à vulgaridade, ela fala aqui, dos sentimentos humanos. Então, quando ela fala disso, quando ela fala em vulgaridade de sentimentos humanos, ela está falando assim, que não se leva em conta o que o outro sente, o que o outro está pensando, o que o outro está vivendo. E a gente percebe isso mesmo, né? Como eu já citei aqui. Ela diz que existe uma apologia, né, à insensatez e à perversão, que objetivam a desarticulação dos valores éticos. Constitui a técnica de que se utilizam alguns líderes das massas desequilibrados para estabelecerem o caos moral no qual se rebolcam. Então, a Joana está colocando aqui que todos nós somos, de certo modo,
influenciadores daqueles que estão à nossa volta. A gente precisa entender isso num ponto micro e macro, porque a gente às vezes, quando fala em líder, a gente logo pensa nas nossas lideranças políticas, né? E isso faz a gente criar, às vezes, uma noção de partidarismo que tem gerado também um desconforto entre as pessoas, uma desunião, uma coisa pautada no ódio, na indiferença, na raiva, no ressentimento. Então a gente percebe que em meio a isso tudo, um olhar muito acanhado dessa estrutura toda nos coloca num comportamento de adversidade ante o outro. Né? Num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, dita democrática, né? Então, Joana está colocando isso aqui, e quando ela fala de líderes, a gente tem que pensar de todos nós que, de certo modo, exercemos uma liderança sobre alguém. Ou daqueles que são nossos líderes imediatos. Então, a coisa está num nível macro de observação de uma sociedade muito revoltada, muito inquieta, muito ansiosa. Por outro lado, a gente tem que pensar isso nos pequenos grupos, nas pequenas lideranças que acontecem nas comunidades, nos bairros, nas ONGs, nos encontros de jovens, nas escolas, nos templos religiosos. Então, a gente precisa pensar nessa estrutura toda, porque de tempos em tempos, notícias vêm dizendo de que grupos aos quais a gente achava que deveria ser representante da virtude, o caos ali também está presente. Então, para a gente pensar numa estrutura de vida física aonde esses sentimentos estão em efervescência. E tem uma razão de ser isso tudo, né? Vamos continuar para a gente poder entender isso. Joana diz, olha, desses líderes são hábeis na manipulação dos seus admiradores. Apresentam-se como inovadores e propõem comportamentos agressivos que induzem as mentes juvenis e arrastam multidões de desavisados no rumo da perda do sentido psicológico elevado e ao abandono da dignidade como ativismo já superado. Então, a gente vai perceber isso nos youtubers, né? A internet, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque ela está dentro da nossa casa. Então, as pessoas estão dentro do nosso lar. E aí você pega uma juventude que ainda não tem preparo, você pega uma criança que ainda não se dá conta das coisas, então fica aí a revelia da pedofilia, né, dos interesses mais mesquinhos, da violência sexual. Então são estruturas, né, do comportamento humano que manifestam o atraso moral que a humanidade ainda se encontra. Isto é fato, não é? Ela ainda vai. Colocam-se contra os padrões, falando ainda desses líderes, colocam-se contra os padrões da família tradicional, que acusam de abusiva, castradora, propõem a destruição dos laços da afetividade biológica, impeditivos da alucinação e do desgaste emocional a que se afeiçoam. E ela fala que é claro que durante muito tempo a família teve comportamentos ruins, né, no desenvolvimento da sociedade, e que essas coisas precisam ser realmente pensadas, né?
mas isso acabou dando lugar ao desrespeito às regras de bem viver e de conduzir-se. Então, acaba que se comete um erro justificado por outro erro. Então, ela coloca aqui de que a vida, as experiências, as estruturas que a sociedade manifesta e que cada um dos seres encarnados na Terra vivem, é preciso ser referência para mudanças positivas, porque senão a gente troca 6 por meia dúzia, né? Então a gente não avança, isso é muito sério, né? Ela diz assim: materialistas confessos, porque portadores de conflitos graves não resolvidos, combatem com firmeza qualquer postura religiosa, considerando-a como ultrapassada e obsoleta. Então, ela está falando aqui do comportamento, as pessoas, né, no seu grau de revolta, nas questões emocionais não tratadas da sua vida do passado, ou mesmo da vida presente, acabam por generalizar esse rancor, esse desgosto pela vida, e desejam que todos os outros também vejam a vida por essa mesma ótica. Então, quanto mais eles arregimentarem pessoas que pensem como eles, mais eles se sentirão contemplados naquilo que eles acreditam ser a melhor resposta que se dá para a vida. Quando, na verdade, toda dor, todo sofrimento, ele é porta de transformação para melhor. Só que essas almas ainda não enxergam isso. Então respondem o mal com o mal. Ainda não conseguem se libertar e descobrir-se melhor nessa estrutura toda. Ela continua: exaltam a drogadição e estimulam a promiscuidade sexual para reduzirem as emoções à brutalidade das sensações primárias exaustivas. Olha, o número de pessoas com desvios morais no campo da sexualidade é imenso na nossa sociedade. O uso das drogas como busca de uma fuga das dores e das dificuldades, depois que a dependência se faz, é algo de difícil libertação, é inúmera na nossa sociedade, não é? No jogo das aventuras, elegem ídolos, está falando de todos nós, em descontrole emocional, extravagantes e atormentados, que são devorados pelas máquinas que os mantêm no topo, assim como pela imprevidência e imaturidade, ou mesmo pela exigência dos adoradores igualmente inquietos, que se cansam e mudam para novos deuses trabalhados pelo mercado das competições. Aí Joana está falando do quanto o ser humano é manipulável, do quanto ele se permite, porque cada um enxerga com os olhos do seu mundo íntimo. Então vão enxergar no outro aquilo que querem enxergar, aquilo que é possível ver. E às vezes não conseguem enxergar racionalmente que determinada pessoa, preparada pela mídia, organizada pelos meios de comunicação, né? Ela é o protótipo da escravização materialista que ainda se quer insistir na sociedade. De uma sociedade consumista, de uma sociedade indiferente, de uma sociedade racista. Então a gente precisa ter o olhar de que
a vida em sociedade, ela se apresenta para a gente com inúmeras artimanhas que tocam o coração do espírito ainda imprevidente. Manter-se liberto dessas investidas do mal é tarefa íntima e que cada um vai ter que empreender sozinho, na certeza de que nenhuma mudança virá de fora para dentro. As mudanças partem de dentro de nós para fora. É preciso então se acautelar, é preciso então verificar a mensagem que chega, a ideia que está sendo emanada. É preciso olhar isso com sabedoria e discernimento, porque o Mestre Jesus já nos ensinou em que devemos ater a nossa atenção, quais são os valores que nos trarão de fato paz e serenidade. Se a gente insiste em buscar, longe de Jesus, a solução dos problemas morais, nós estamos fadados ao sofrimento, ao desencanto. E é por isso que o número grande de doenças morais, psíquicas, né, tem se assoberbado na face da terra. Porque ao buscar aonde a paz, numa fonte que não nos traz a paz, o desencanto é muito maior. A sensação de falência, de fracasso, de inoperância é muito grande. Quando nós nos conscientizarmos que está em Jesus a solução dos nossos problemas, a humanidade avançará. Então, Joana está colocando aqui, olha, dessas atitudes que a gente acaba colhendo. Então, os resultados do modismo, às vezes utilizar determinadas linguagens, determinado comportamento, roupas, que às vezes a pessoa nem gosta, nem se sente bem, não condiz mais com o período físico que a pessoa está vivendo, mas ainda assim, por se manter, por querer se manter ainda jovem, ativo, né, e reconhecido por essa juventude, então acaba por adotar um comportamento que nem sempre é o que lhe traz alegria e satisfação. É preciso entender que a todos nós é dado o tempo para cada empreendimento. A vida, ela nos assinala essas transformações, né, essas mudanças que acontecem, e lutar contra isso é causar sofrimento para nós próprios, né? Ela continua assim, ó, sem rumo dignificante, logo se lhes manifesta o vazio existencial e, por consequência, a falta de objetivos significativos para a conduta ajustada aos compromissos sociais. São estes dias tormentosos que devastam a cultura, a arte, a educação, os ideais superiores, os investimentos espirituais e as esperanças em floração nas gerações novas. Tem-se a impressão de que o caos substitui a ordem e a indignidade vence os sentimentos de honradez. E aí a gente tem que parar para se perguntar, né? Tem-se a impressão, ela fala isso, mas será que isso é de fato? Então a gente precisa buscar um pouco em Kardec aqui para a gente retomar alguns pontos importantes. Na terceira parte ali do Livro dos Espíritos, falando da lei do progresso, a pergunta 779 ela é interessante para esse tema aqui. Por que é interessante? Porque a Joana traz então um cenário
que todos nós conhecemos, a gente está aí diante dele o tempo todo, né? E aí ela pega esse ponto que ela fala assim, tem essa impressão de que o caos está instalado e que a gente está meio que perdido, né? Como se a gente não tivesse dentro disso uma harmonia, como se esse progresso falado pela doutrina espírita não tivesse acontecendo, como se tivesse havendo uma recrudescência, né, dos valores morais, essas coisas todas. Então a gente precisa retomar um pouco de Kardec para a gente pensar. Na pergunta 779, Kardec diz assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo. Né? A gente sabe do autodescobrimento, do conhecer de ti mesmo, da transformação que é de dentro para fora, né? Então, Kardec está perguntando isso, né? Mas o homem, ele sofre influência do meio para esse progresso, ou ele vai buscar dentro de si mesmo esse progresso? Então, os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, né? Tá aí. Então você vai perceber na sociedade, enquanto tem uns trabalhando no bem, querendo o bem de todos, dando exemplos de busca interior, você percebe outros que estão nesse outro comportamento aqui que ela veio alinhando ao longo do estudo, da página, né? Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a vida em sociedade, ela é necessária para que a gente possa, no contato uns com os outros, perceber coisas boas possíveis de serem feitas. Então, olha como que isso vem nos dizer daquilo que falávamos no início, quando ela cita de líderes. Porque a gente, às vezes, vai nas lideranças políticas, né? E aí entra num partidarismo que briga com todo mundo. Na verdade, a gente, cada qual de nós, aonde está plantado nessa encarnação, né, no cenário de vida em que se encontra, é necessariamente um influenciador de alguém. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de obrar, né, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nível de racionalidade que a gente tem, nos nossos hábitos, na importância que a gente dá para certas coisas. A gente está desse jeito. A transformação, ela se faz de dentro para fora, mas no contato uns com os outros a gente progride. E aí a gente se permite sim ser influenciado, né, pelas coisas que estão ao nosso derredor. Isso é importante. Vamos a uma outra pergunta, a 781, que também tem muito a ver com o estudo. Kardec pergunta assim, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Os espíritos respondem não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Por quê? Porque pode tornar esse caminho mais difícil, pode tornar esse caminho mais doloroso, porque no processo de transformação, na lei de progresso, nós somos dotados do livre-arbítrio. É a mensagem do Evangelho que fala da porta estreita e da porta larga. Enquanto a gente insistir o caminho da porta larga, a gente vai estar dificultando o nosso progresso moral e espiritual. Mas é inevitável que esse progresso se dê. Por que a reencarnação nos é dada tantas vezes quanto nós necessitarmos?
Porque uns irão avançar mais rapidamente que os outros. Esses que relutam e que insistem nas atitudes equivocadas, impensadas, distante dos ensinamentos cristãos, embaraçam esse progresso todo. Mas ele há de acontecer. Então, não está no homem paralisar isso. Isso quer dizer que, quando ela fala ali, né, tem-se a impressão, é impressão mesmo. É só impressão. Porque Jesus não descansa. Jesus não descansa. Ele está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Não há uma dor sequer vivida aqui na terra, uma desordem qualquer, individual ou coletiva, que Jesus não esteja cuidando e zelando. Deus instituiu leis imortais, de ordem, de progresso, de harmonia. Haveríamos então de achar que estamos à revelia da vontade de Deus? Aí nós seríamos pretensiosos demais. Primeiro, porque nos acharíamos Deus capaz de modificar a vontade dele. Segundo, que a gente estaria desconhecendo Deus em todos os seus atributos. Algo também no campo da insensatez. A pergunta 784, olha que belíssima esta pergunta. Para a gente fechar aqui no Livro dos Espíritos. Na 784, Kardec faz assim, a seguinte pergunta. Bastante grande, olha isso, meus irmãos, é a perversidade do homem. Kardec fez essa pergunta no período da publicação do Livro dos Espíritos, na preparação desta obra. Olha só, quanto tempo. E Kardec afirma, bastante grande é a perversidade do homem, ponto. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha, vamos voltar lá na página da Joana. Ela diz aqui assim, olha. Tem-se a impressão de que o caos substitui a ordem e a indignidade vence os sentimentos de honradez. Aí vem ele aqui. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, né? Em vez de avançar, caminha aos recuos, dando passos, né, para trás? Aí ele vem, olha, resposta dos espíritos. Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha a resposta dos espíritos a essa questão 784. Olha isso. Então, ele está dizendo aqui que o homem, à medida que o tempo tem avançado, e nós estamos em pleno século XXI, meus irmãos, porque nós estamos carentes de equilíbrio de paz. Se houve um tempo na história da nossa evolução em que isso nem nos chegava aos interesses, que nós nos comprazíamos tanto na violência
no desamor, né? Hoje a gente quer serenidade, a gente quer paz, a gente quer equilíbrio. Então tá muito mais claro pra gente hoje o que é certo e o que é errado. A Constituição brasileira caminha, né, dentro das suas leis, num comportamento de respeito ao cidadão. E quando uma ordem, uma lei, né, um quesito está contrário a isso, é alvo de crítica, de reflexão, porque se busca essa capacidade de vivermos todos gozando dos mesmos direitos e do respeito e da solidariedade. Então, os espíritos falam para Kardec aqui que há sim um avanço. E a gente olha para dentro de nós mesmos, perguntamos para nós próprios, né? Assim, eu, há 10 anos atrás, eu sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás? Como que eu me vejo hoje? A gente tem que se perguntar. Eu avancei? Porque o avanço, às vezes, ele é pequenino, imperceptível, mas ele se dá. Nasce do arrependimento, nasce das reflexões que a gente faz, de não querer errar novamente aquilo que a gente fez e que nos feriu, que a gente, né, nos feriu por ter feito, né, por ter cometido delito. Então, é essa preocupação nossa hoje. Isso é bacana demais. Mas olha que interessante isso aqui, quando ele fala: faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Me diga, meus queridos irmãos, se nós não estamos hoje vivendo momentos assim. Porque quando a gente vê um comportamento perverso e a gente fala assim: meu Deus, eu não acredito que tem seres humanos ainda fazendo isso com o seu semelhante. Né? Um nível de tortura, de abuso, e a gente fica assim: meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo, né? E olha aqui o que ele falou aqui, que os espíritos respondem: a necessidade que chegue ao excesso. Por que isso? Porque tão marcados que somos num planeta como o nosso, de provas e expiações, tão marcados no erro que somos. Para muitos de nós, para a grande maioria de nós, somente a dor, o sofrimento num nível superior é capaz de tocar o coração para as mudanças que são necessárias. É o que está no Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas é daquele por quem o escândalo venha. Então, nós não estamos à revelia, ao abandono. A espiritualidade, os emissários de Deus, Jesus, que é nosso patrono, zela por nós. E tudo está seguindo uma ordem de mudança. Então, coisas melhores virão, meus irmãos. A gente precisa confiar nisso. Joana coloca aqui assim, mais adiante: observa-se, agora ela vai falar das mudanças, né? Porque atingido esse primeiro momento, né, esse primeiro lance da mensagem, que ela fala das desordens que nós vemos e que poderia suscitar em nós o ensejo do pensamento de que tudo está retrocedendo, ela vai e fala que isso é uma impressão só, né? Que existe uma ordem organizada. E os espíritos são claros ali, dizendo que não há o retrocesso, né? Bom, mas enfim, seguindo adiante, ela fala agora de um outro momento de transformação que está nascendo do caos. E lembra que na lição da semana passada ela falava das tempestades morais? E ela deu como exemplo a natureza, que se reconstruía depois do caos.
ela pega essa página de hoje para tratar do caos social, humano, para dizer que está se reconstruindo coisas novas. E de novo ela vem tocando naquele ponto com a gente. Então ela fala aqui assim, ó, observa-se um novo renascimento nas artes em diferentes expressões. Nobres cientistas, fascinados com as descobertas de que vem defrontando, retornam a Deus e à fé religiosa. Quantos relatos nós temos dos cientistas, né, dos que trabalham na área de saúde, às vezes muito materialistas, que reconhecem o valor do afeto, da ajuda, do ser imortal que existe, que habita o corpo físico, não é? Espíritos nobres do passado renascem com a missão de promover a beleza e os encantamentos pelas manifestações simples e enriquecedoras da vida em harmonia com a natureza. O amor abandona os desvãos da sensualidade para onde foi empurrado na direção dos pântanos dos comportamentos perversos e ressurge em grandiosas manifestações de gentileza, de amizade verdadeira, da abnegação, do sacrifício pelo bem, do bem pelo bem, né? Do bem pelo belo, pela elevação espiritual do ser. A gente precisa conseguir enxergar isso. Que existe muita coisa boa acontecendo, nascendo no meio de nós. Por mãos generosas. Por mãos que já acordaram para diversas possibilidades que a vida tem. Ela diz, sucedem-se diversas manifestações de alegria sem entorpecimento. Felicidade livre, leve, né? Nem dependências tóxicas, e reaparecem desafiadores novos líderes do progresso sem jaça. A sociedade que perdeu o rumo estertora, e os duendes que contribuíram para o imenso desar desfalecem, enlouquecem, passam e são esquecidos. Por que Jesus não foi esquecido? Por que Jesus mudou a humanidade? Por quê? Porque as bases de Jesus estavam pautadas naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de fato essência na vida de todos nós. Porque Jesus falava para nós, espíritos imortais. Aquilo que é temporário, é temporário. Por isso que o Cristo ficou. Então você pega aí os chamados grandes líderes das sociedades que cometeram atrocidades, né, o que levaram pessoas, coletividades ao caos, passam. Só Jesus permanece. Ela continua com efeito próximo e imediato. Já se pode perceber um novo amanhecer nos céus plúmbios da humanidade. Expressivo número de missionários do bem e da verdade, dignificando as horas que transcorrem e, por sua vez, atraindo a imensa mole dos inseguros, dos que sofrem, dos que perderam o rumo, dos construtores do futuro. Jesus conduz a marcha da sociedade terrestre num rumo da plenitude. Seus emissários, reencarnados e desencarnados, trabalham incessantemente pela renovação emocional e espiritual das criaturas, que se entregaram aos comportamentos perversos e que agora, tocados pelo seu inefável amor, oferecem-lhe para a redenção pessoal e geral sem qualquer resistência. Olha que coisa mais linda isso, essa mensagem de esperança que Joana de Ângeles traz para nós, né? Como que isso é importante para nós.
Eu tinha separado aqui para vocês no livro A Gênese. Vocês devem procurar ler, meus irmãos. A geração nova, do capítulo 18, são chegados os tempos. Por que a gente precisa pensar sobre isso? Porque, meus irmãos, a gente só vai dar margem à falta de esperança se a gente não pautar a nossa vida nos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Porque se a gente conhecer a doutrina espírita, se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai refutar essas ideias do não progresso, do retrocesso, do abandono de Deus. A gente vai negar isso, a gente não vai admitir isso nem para nós, nem para ninguém. Porque a gente tem que ser essa mensagem de esperança. No livro A Gênese, a lição A Geração Nova, ela é uma lição grande, mas eu quis separar para vocês aqui 4 parágrafos interessantes, que diz assim, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, por que a terra ainda é lugar, é morada de dor e de sofrimento e de comportamentos perversos? Porque o bem ainda não está instituído. Mas não temos que pensar nisso no coletivo, não. A gente tem que pensar isso em nós. O quanto do bem está em mim? Qual é a parte de mim que retrata o bem ensinado por Jesus? Porque é da ação de cada um que o coletivo se transforma. É da ação de cada um de nós que as mudanças acontecem, não é? Mais adiante, nessa mesma página, no segundo parágrafo dela, está assim: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração inteira. A atual, ou seja, a atual geração, desaparecerá gradualmente e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então a gente, como muitas vezes fala, né? Ah, não, a terra não tem jeito, né? Isso aqui tem que acabar, isso tem que destruir, né? Deus tem que criar tudo de novo, né? Há aqueles que acham que Jesus tem que voltar à terra, e aqui os espíritos estão nos dizendo que as coisas se darão na transformação natural das coisas, naqueles que exercem o bem, naqueles que transformam os que estão ao seu redor, naqueles que se destacam pelo bem que produzem. E nós temos notícias, meus irmãos, de inúmeros espíritos no próprio movimento espírita, pela prática do bem e do amor ao próximo. Quantos representantes do Cristo trabalham e obram dentro das casas espíritas, mas dentro das igrejas católicas, dentro dos templos protestantes, né? E assim que vai, porque o bem ele há de se expandir para todos os cantos. E a gente tem que fazer isso. Porque a mudança, ela só acontecerá quando nós fizermos da nossa vida uma prática de amor e quando a gente conseguir falar das palavras do Cristo para todo mundo. Então nós estamos em plena pandemia, as pessoas estão vivendo o contato com a morte de uma forma muito sutil, porque não esperavam viver, porque não achavam que seria dessa vez, nem dessa maneira.
Às vezes perde-se muitos de uma mesma família. Mas é preciso entender da imortalidade. O Espiritismo nos fala da imortalidade, dessa transformação, desse ir e vir de nós, espíritos imortais, independente da religião que professemos, né, das crenças que tenhamos, desse ir e vir rumo ao progresso que é inevitável, que pode não estar aparecendo aos nossos olhos, mas que de fato existe. Então a gente precisa ser o divulgador desta mensagem de esperança para acalmar esses corações, para levar luz, né? Acalento, paz para esses todos em sofrimento. Continua no item 28, esses parágrafos que eu te falei foi do item 27, agora vamos para o 28, diz assim, olha, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, ou seja, da que está se renovando a outra que já existe, né? Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos as duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Cabendo-lhe facultar a era do progresso moral, a nova geração se distingue pela inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, olha esse último parágrafo aqui, porque os espíritos estão dizendo, né, que a transformação ela se dá de forma muito natural. Os que aqui estão encarnados vão e vem outros. E à medida que essa mudança de geração em geração vai acontecendo, os espíritos que reencarnam trazem consigo essa tarefa, porque já estão mais apurados nos conceitos da espiritualidade, no sentimento de bem e do amor. Como nós estamos nesse processo de transição, muitos espíritos, o que também nos esclarece a doutrina espírita, né? Muitos espíritos marcados pelos comportamentos ultrajantes reencarnaram também. E estão aqui em meio a esse mundo para serem influenciados pelo bem. E para descobrir-se capaz de agir de um modo diferente. E olha lá, o mal tem que chegar ao excesso, né? Para poder despertar certos corações deles próprios, nas ações deles mesmos, né? Do que se permitiram fazer. Mas a mudança se dá. Você pega a geração de crianças hoje, como são mais afáveis, mais dóceis, né? Estão mais abertos aos gestos de afeto com os animais, com as plantas, exigem mais afeto de pai, de mãe, dos irmãos, são mais carentes disso, né? E isso é bom, até certo ponto é bom, porque nos aproxima de uma coisa melhor de cada um de nós. Então as mudanças estão acontecendo. A pergunta diante de uma lição dessa, meus irmãos, de tão grandioso ensinamento e amplitude para a gente, é de nos perguntarmos o que nós, enquanto espíritos imortais, dotados de razão, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, qual tem sido a nossa parcela de contribuição para a mudança efetiva da sociedade. Primeiro,
que tem que nascer dentro de nós, porque nenhum de nós vai dar daquilo que não tem. Então a gente precisa buscar a transformação dentro de nós próprios, fazer o nosso melhor em benefício dos outros e de nós próprios. E dessa ação de busca interior há de nascer o comportamento melhor nosso, sendo então o líder, o influenciador daqueles que estão à nossa volta. Da gente tentar, meus irmãos, refletir sobre o nosso comportamento com o olhar do espírito imortal, não achando justificativa para isso ou para aquilo, não se condenando, mas sendo assertivo nas reflexões e entendendo-se numa ação inconveniente, ruim, repensar, reformular e reconstruir novamente atitudes melhores nesse ponto em que é a nossa fragilidade. É preciso que nós busquemos a oração, a verticalização com Deus, com Jesus, nos faz sentir mais próximos deles e a gente consegue então arregimentar forças. É preciso que oremos pelas outras pessoas. As pessoas estão muito sofridas e é preciso orar pelos outros. É preciso que sejamos instrumentos da paz, não disseminando discórdia, palavras torpes, violentas, agressivas. É preciso às vezes silenciar e silenciar com sabedoria, buscando auto-perdão, buscando perdão para os outros. Essas virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou e que elas precisam ser vividas por nós, sabendo que a geração ela tem se modificado. E qual é esse mundo aqui que a gente está preparando para quem está chegando? A gente precisa pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nessas almas queridas que a gente abraçou para trilhar nessa encarnação. Que mundo é esse que a gente está preparando? O avanço da Terra, ele poderia se dar mais rapidamente se fosse da nossa consciência agir no bem, com sabedoria, com mais assertividade. E o Mestre Jesus conta com o nosso concurso, no bem que a gente possa fazer pelo outro. Então é preciso oração e vigilância, prática do bem. E a oração, ela tem que ser tônica nos nossos dias, tão confusos aos nossos olhos, mas jamais desamparados. Deus cuida de nós, Jesus está ao nosso lado. Muita paz no coração de cada um de vocês. Eu desejo imensamente que vocês tenham uma semana de muita luz, que essa mensagem da irmã Joana possa ter trazido para nós esperança, confiança de que dias melhores virão e que a gente pode fazer do nosso dia seguinte um dia melhor do que o de hoje, assim por diante, e que todo bem que a gente faz, ele volta para nós. Que Jesus nos abençoe. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.